A mística judaica, hoje popularmente conhecida como Cabalá, constitui um conhecimento profundo do divino e a criação, e pode ser considerado o estudo do todo. Especialmente o poderoso símbolo da árvore da vida e as suas diferentes dimensões revelam uma imagem fascinante do eu. Naturalmente, um eu que abrange e transcende a psique, elevando a consciência linearmente acima de numerosas dimensões, resultando na união com o um ou o divino. Mas o que é a Cabalá? Quando e onde surgiu? A primeira questão é que é difícil definir o que é a Cabalá. Alguns podem chamar de mística judaica, a Torá oculta, segredos dos céus, por falta de uma definição melhor. O nome Cabalá vem da raiz lekabel e significa receber, e se popularizou a partir do final do século XII e o começo do século XIII, entre os judeus da Europa, por conta das perseguições e a proibição dos judeus de realizarem os rituais judaicos e estudarem a Torá. Contudo, antes disso, a Cabalá era chamada de Torá Nistar, Torá oculta, ou Hokmah Nistar, sabedoria oculta. Portanto, o término passou a ser utilizado no século XIII, mas o estudo em si é muito anterior. Existem elementos de Cabalá no Egito e em manuscritos dos essênios, mais especificamente sobre Menahem, o essênio, e suas citações ao Livro da Formação, o Sefer Yetzirah, primeiro livro de Cabalá e atribuído a Abraão. Os sábios afirmam que a Cabalá antecede todas as religiões e que todas as religiões, na verdade, surgiram dessa origem em comum. Mais à frente veremos o porquê dessa afirmação. Portanto, a Cabalá é a espiritualidade em sua forma mais pura. A dificuldade em definir o que é a Cabalá está no fato de que a Cabalá não é uma religião, um dogma ou uma filosofia, e também não é um conhecimento separado como todas as matérias e ciências são atualmente. A Cabalá é um estudo sobre o todo, contido em um único ponto. Porém, existem dois temas principais, onde a Cabalá se fundamenta. Como Deus criou o universo e a alma humana, e qual o sentido da criação. No vídeo anterior, foi explicado como o infinito criou a alma universal, que foi criada para ser um recipiente que recebe a luz do infinito. E que de tanto receber, adquiriu qualidades do infinito e então se partiu em zilhões de fragmentos, que depois de se condensarem, criaram todo o universo físico. E agora, o dever da humanidade é participar da retificação do universo, consertando todas as partes, no que a Cabalá chama de Tikkun Olam. Essa alma única chamada Adam conforma toda a humanidade, e segundo o Midrash Rabbah, após os fragmentos descerem, precisaram passar por 6 grandes extinções. Existem 2 níveis de expansão de consciência, a de alta expansão chamada Gadlut, maturidade, e Katnut, pequenez ou infância. Cada um de nós é uma parte de Adam, o receptor original. O valor do nome Adam é 45. Aleph vale 1, Dalet vale 4 e Mem vale 40. 1 mais 4 mais 40, igual 45. A palavra mãe vale 41. O Aleph vale 1 e o Mem vale 40. A palavra pai vale 3. O Aleph vale 1 e o Bet vale 2. Deus, ou seja, o Aleph é igual a 1. Então a soma de Deus mais a mãe e o pai, temos o valor de 45. O mesmo da palavra Adam, o ser humano. E o primeiro homem a atingir a maturidade espiritual, ou Gadlut, é referido no judaísmo e na Cabalá, como Adam Arishon. Adão Arishon viveu antes da 6ª extinção, e ao atingir um nível mais alto espiritualmente, pode se conectar com a dimensão de Hokmah do universo de Briá. Somente a análise racional não é capaz de alcançar Hokmah, porque a análise racional sugere que todo efeito é consequência de uma causa, portanto o pensamento racional atua a partir da dimensão espaço-tempo. Hokmah está associado na alma ao poder do insight intuitivo, brilhando como um raio através da consciência. Se você não assistiu vídeos anteriores, recomendo que assista para entender esses termos técnicos. A força energética de Hokmah de Briá é chamada de Raziel. A palavra Raz significa segredo, e El é um nome que significa poder e é usado para se referir à divindade.
Portanto, Raziel significa os segredos de Deus. A palavra luz em hebraico, or, tem o mesmo valor numérico da palavra ras, segredo. Ambas têm o valor de 207. A revelação do infinito ou sua extensão divina é metaforicamente chamada de luz, or Ein Sof, ou luz do infinito. Isso significa que a luz está no segredo, a luz está oculta, mas pode ser alcançada quando se envolve com estes segredos. Por outro lado, a palavra hebraica para pele também é or, mas com uma pequena diferença. Enquanto a palavra luz tem a letra Aleph, a palavra pele é com a letra Ain. Numericamente, o Aleph vale 1 e o Ain vale 70. Isso significa que a pele cobre 70 vezes a luz. E esta é a função da matéria, ser uma casca que oculta a luz, já que o próprio corpo é um nível de alma em sua forma mais densa, chamada Nefesh, e que reveste a alma divina, Neshama, como uma casca. E um corpo sem a alma divina, ou seja, um cadáver, é chamado de Guf. Raziel, segundo a Cabalá e o judaísmo, é o anjo guardião dos segredos de Deus e da Torá. Adão, ao adentrar na dimensão de Raziel, extraiu informações de níveis superiores e as trouxe para a matéria. Agora, para que não se confundam, irei explicar o que é na verdade um anjo. O primeiro ponto que é preciso entender é que a palavra anjo, ou malá, tem as mesmas letras da palavra melé, ou rei. Um anjo não é uma força independente, é uma extensão da própria luz do infinito, e cada uma dessas energias está estabelecida em uma dimensão. A função de cada uma dessas energias compõe o seu nome. Por exemplo, Gavriel significa fortaleza de Deus, e é a energia do pilar esquerdo da árvore da vida, responsável pelo rigor, justiça e limites. Rafael é a cura de Deus, e assim por diante. Como foi explicado nos vídeos anteriores, existem níveis de universo, chamados de Olam. Os Olamot mais sutis, onde a luz é mais explícita, é onde fica uma certa categoria de anjo. No Olam seguinte, a mesma coisa e assim sucessivamente, até chegar ao Olam mais baixo. Portanto, um anjo não tem livre-arbítrio, é apenas uma energia que atua com um propósito, como os prótons e elétrons dentro de um átomo. Podem andar dentro da dimensão em que se encontram, mas não fazer nada além dela. E cada anjo é uma energia específica de cada sefirá. Segundo Maimônides e o judaísmo, também existem os anjos da matéria chamados Ishim, e também as forças angelicais que descem à matéria, e são descritas no livro de Ezequiel como as rodas da Merkavá, ou as rodas da carruagem em hebraico, Ofanim. Nessa era, a escrita ainda não havia sido inventada, e o conhecimento sobre os segredos do universo que Adam Arishon havia conquistado foram ensinados oralmente a seus descendentes. E antes de existir a cosmologia e a filosofia, esses segredos eram explicados através das cosmogonias. Uma cosmogonia é um relato que tenta explicar a realidade através de narrativas fantásticas. Uma cosmogonia pode ser considerada mentira? A resposta é que não. A cosmogonia foi a primeira forma que os humanos encontraram para explicar a realidade de forma figurativa. Shimon Bar Yochai, um grande sábio da Cabalá, já explicitava que não se pode ler a Torá literalmente, deve-se encontrar o sod do texto. Portanto, deve-se entender o significado por trás de cada simbolismo. Quando diz que o homem foi criado da terra, o que quer dizer é que o homem é a junção da matéria e o espírito. É possível notar que Adam Arishon começou uma tradição após ensinar o seu filho. De acordo com o texto bíblico chamado Shet, e de Shet chegou a Noa. Na época de Noa, ocorreu uma grande inundação naquela região, onde várias culturas, incluindo a Torá e as tábuas sumérias, descrevem como um grande dilúvio. Noa então passou para seu filho Shem, e Shem passou para Avraham ou Abraão, que viveu em Ur-Kasdim na antiga Mesopotâmia. Na época de Avraham já chegamos na primeira civilização, e também quando se desenvolveu a primeira forma de escrita, a escrita cuneiforme. No ano de 1949, foram localizadas na antiga biblioteca de Assurbanipal, um antigo rei da região da Assíria, cerca de 26 mil tábuas de argila com vários registros cosmogônicos dos sumérios.
Nathanael Schmidt foi o primeiro a começar as traduções das tábuas e notou uma grande similaridade com os textos judaicos. Farei um breve resumo para que ninguém se perca. Para a Cabalá, existem dois tipos de mal: a má inclinação do ser humano, o Yetzer Hará, e o mal que surgiu no universo após as energias que ainda eram infinitas no universo de Adam Kadmon entraram no universo de Briá, e como ainda não havia se formado uma concatenação de energias no que a Cabalá chama de Ishtalkelut, não existia o sistema da árvore da vida. Então, as energias infinitas entraram com potência máxima no infinito como energias independentes e não interligadas. Esse choque gerou uma quebra dos receptores que continham essas energias provenientes do infinito. Isso é chamado na Cabalá de a quebra dos vasos. Os pedaços dos vasos que não se recuperaram desceram aos níveis mais baixos do vazio de Briá, e ao se condensarem após a grande descida, se tornaram as Clifot, ou cascas de impureza que contêm todo o universo. E as que restaram se recuperaram e retornaram formando o universo de Atzilut, também chamado de universo da retificação por esse motivo. A consciência humana a nível mundial, subindo ao universo de Atzilut, promove um conserto no universo todo, e esse é o propósito. Todos os alimentos não kasher, ou seja, proibidos pela Torá, contêm essas energias de impureza. Uma clifot é uma casca que encobre a luz divina. Em outros términos, podem ser comparadas com forças demoníacas, embora tenha diferenças, principalmente no fato de que até as forças de impureza não podem existir de forma independente do infinito. As cascas se alimentam da luz para manterem a própria existência. Esse vazio onde os vasos se quebraram é chamado de Olam HaTohu, o mundo do caos, e antecedeu nosso universo, e assim é dito em Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isso significa que, teologicamente, nós temos a prova que o próprio Deus criou o mal. Se analisarmos o texto no nível só de o segredo, a palavra criou está associada ao universo de Briá, o universo da criação. E quando diz formo a luz, está falando do universo de Yetzirah, o universo da formação. Então, basicamente, podemos dizer que a luz do Ein Sof não pôde ser considerada luz enquanto não pôde se revelar. Somente após aparecer a escuridão, em consequência do Tzimtzum, e a quebra dos vasos que criaram o mal e as trevas no universo de Briá, pôde se revelar a luz. Não será possível explicar detalhadamente agora sobre as forças de impureza, porque é um tema longo que deixarei para outro vídeo, mas só para nos situarmos, essas energias caídas do mundo de Tohu influenciaram toda a cosmogonia dos sumérios e os anjos caídos. O Sefer Yetzirah, livro da formação, é o livro tradicionalmente atribuído ao patriarca Abraão. Os estudiosos modernos não chegaram a um consenso sobre a questão de suas origens, e para os cabalistas, Abraão é realmente o autor. O seu objetivo como autor era transmitir como as coisas do nosso universo surgiram. E em meio à idolatria que reinava durante aquele tempo, demonstrar que só existe um Deus supremo, rege todas as coisas. E Judá Halevi afirmou que o objetivo principal do livro, com seus vários exemplos, é dar ao homem os meios pelos quais ele seja capaz de compreender a unidade e a onipotência de Deus, que aparecem multiformes de um lado, e ainda assim são uniformes. As famosas palavras de abertura do livro são as seguintes: por 32 caminhos misteriosos de sabedoria, gravou Yud-Rei, o Senhor das hostes, o Deus de Israel, o Deus vivente, Rei do universo, El Shaddai, misericordioso e cheio de graça, mais alto e exaltado, habitando na eternidade, cujo nome é sagrado, tendo criado seu mundo com Sefarim. Contexto, Sefer, com número, Sefar, e com comunicação Sipur, um livro, junto com 10 calibrações de espaço vazio, 22 letras, das quais 3 são letras mães, 7 são consoantes de som duplo e 12 são letras comuns. A característica de linguagem é realmente uma linguagem dos povos semíticos, e a expressão gravou, em referência à escrita que era gravada na argila. Essa primeira parte do livro explica sobre o infinito e a criação de seus nomes sagrados,
os atributos que regem o universo e as 22 energias concatenadas por 10 dimensões, formando 32 caminhos. O nome de 4 letras, o tetragrama Yud-Hei-Vav-Hei, mal traduzido como Yahvé ou Jeová, também é um dos nomes, e para quem está familiarizado com a Cabalá, sabe que se trata de um nível de contração de energias. O livro é extremamente condensado, apenas 1.800 palavras, e impenetrável para os que não têm preparo. Os sábios dizem que aqueles que dominam o Sefer Yetzirah alcançam uma sabedoria jamais visto. Em Gênesis 25:5 diz: Abraão deu tudo o que possuía a seu filho Isaque antes de morrer, e deu presentes de impureza aos filhos de suas concubinas e os separou de Isaque, enviando-os para as terras do leste, o Oriente. O que seriam esses presentes? Até porque está escrito que ele deu tudo o que tinha a Isaque, antes de dar presentes de impureza aos filhos das concubinas. No Talmud, Tratado de Sanedrim, página 90 e 1a. O Rabi Irmeia, filho do Abba, explica que Abraão ensinou nomes de impureza, ou feitiçaria, aos filhos das concubinas. E Rashi, um grande comentarista da Torá, está de acordo com essa afirmação. Abraão viveu em um tempo onde a idolatria e a feitiçaria reinavam. Ele sabia bem o que eram as forças de impureza e como operavam. Ao leste do Oriente Médio ficava a Índia, e não era uma viagem impossível de se fazer, em 3 dias se chegava de burro. A Torá cita os nomes dos filhos de Queturá, a concubina de Abraão. Os filhos se chamavam Zimrão, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak e Shuá. É curioso notar a similaridade desses nomes com nomes de divindades das religiões do Oriente, mais especificamente o hinduísmo. Por exemplo, o deus Brahma e Sarasvati lembram muito Abraão e Sara, ou Krishna e Yokshan. E o filho de Yokshan, chamado Sheva, praticamente o mesmo que Shiva, um dos deuses da trindade do hinduísmo. Para os cabalistas, Abraão passou um conhecimento incompleto e ensinou os filhos de Queturá a manipular forças de impureza, há 2 milênios antes da Era Comum e quando os primeiros textos Vedas foram escritos. E ao seu filho Isaac ensinou todos os segredos dos céus, que vieram desde Raziel. E de Isaac veio Yaakov, que deu origem ao povo de Israel. Os sacerdotes zoroastristas, chamados de mágicos, da região da Pérsia, ligavam seus textos religiosos a Abraão e acreditavam que Abraão havia os trazido dos céus. Martin Hogg afirma que os persas também consideravam Abraão como o fundador de sua religião, assim como os judeus. O Sefer Yetzirah nos mostra como se formou o universo, quais foram as forças fundamentais em sua formação e como funciona a realidade, que é o fundamento de toda a Cabalá. As energias necessárias para a criação do universo são representadas pelas letras, e as letras podem ser convertidas em números. Portanto, todo o universo pode ser compreendido matematicamente. Nos 15 capítulos sobre a vida de Abraão na Torá, é relatado que ele passou por 10 testes. Os 2 principais testes, os 2 Lech Lechá, ou Vai-te, foram a ordem para Abraão sair de sua terra, e o outro para levar seu filho Isaque a um monte desconhecido. A soma do primeiro Lech Lechá é igual a 394. A soma do segundo Lech Lechá é 357. Uma diferença de 37. 3 mais 7 é igual a 10. E os 2 Lech Lechá estão contados em 10 capítulos. Um no primeiro capítulo e o outro no 10º. Indo mais longe, somando o 1 e o 0, chegamos ao valor de 1. O número 1 tem muito a ver com Abraão. Ele foi o responsável por difundir a unicidade absoluta do Criador. Yaakov, após a sua ascensão espiritual, mudou seu nome para Israel. Yashar, El, que significa direto para Deus ou aquele que vê Deus. Após vencer sua má inclinação, sua consciência subiu à mesma dimensão dos anjos, e então passou a ter uma conexão direta. Todo aquele que tem uma conexão direta também é Israel. A Cabalá não é gregária, é individual. O cabalista se conecta com Deus diretamente, e essa é a base da mística da Cabalá. A religião é social, e a Cabalá é individual. E o cabalista não necessita da congregação, da igreja ou da religião, porque se conecta a Deus de forma direta. Assim como Abraão se conectava com Deus em Bereshit.
não como no Êxodo, e Moisés sendo o intermediário entre Deus e o povo. Essa nunca foi a vontade de Deus. Moisés só foi o intermediário pelo baixo nível de consciência do povo que não tinha condições de sobreviver a uma revelação tão assombrosa. E muito menos como a igreja sendo intermediária entre Deus e os homens. O contato direto, assim como ocorreu com Abraão, continuou ocorrendo com todos os profetas do Taná. Portanto, a Cabalá também contém um componente profético. O cabalista já está tão conectado à essência que já não necessita fazer parte de um grupo ou definição. A sua alma atinge um nível que os cabalistas chamam de bitu e constitui a perda de todo o sentido de existência independente. Este é o estado de bitu no mundo de Atzilut, onde não existe tempo e podemos extrair informações do futuro, cuja consciência, permeada pelo nível superno de Rokhmah, é unicamente a da onipresença de Deus. Ou seja, a fusão com o infinito é o estado espiritual da qual a consciência do cabalista se abre para um fluxo contínuo de sabedoria divina e um novo insight através da anulação de seu senso de ser autônomo e autossustentável. Bitu é a experiência do nada, de não ser nada dentro do brilho onipresente da luz infinita de Deus. Os místicos até o século XXI sempre foram poucos e afastados das instituições, porque o místico é um problema para elas. Para o místico não lhe interessa o poder, porque já tem a conexão direta, e para as instituições lhe interessam ser a intermediária entre Deus e o povo, porque ao ser a intermediária, o que ela ordena é considerado pelos fiéis o mesmo que a ordem do próprio Deus, e aí nasce o poder das instituições religiosas. A era messiânica e o Tikkun Olam, a princípio eram um processo de aumento do nível de consciência em nível mundial, porque cada ser humano realizando sua techuvá, isso é, retornando à sua essência, produziria o aperfeiçoamento e conserto do universo. E esse conceito terminou com Paulo e a igreja criando um Messias intermediário, e o resultado foi que não houve um aumento do nível de consciência, porque os fiéis seguem transgredindo as leis, porque basta apenas crer no Messias e transferir a responsabilidade da redenção a ele, porque segundo eles, o Messias é o responsável pelo reino de Deus. Quando falamos da Cabalá, estamos falando sobre a revelação de Deus, o revelado e o oculto em sua forma mais pura, a tal ponto que Rashi, um dos maiores exegetas da Torá, e Moshe Haim Luzzatto afirmam que o Ruach HaKodesh é Da'at, o conhecimento. Ruach HaKodesh é o que no cristianismo conhecem como Espírito Santo. Aryeh Kaplan menciona que Ruach HaKodesh é a informação que o místico traz de um estado de consciência Rokhmah a um estado de consciência normal ou Binah. Recordemos que o estado de consciência Rokhmah é um estado de consciência em unidade, o pensamento divino, e Binah é o estado de consciência dual, binário, racional. Portanto, o Espírito Santo é Da'at, o ponto de convergência entre a Sefirot de Rokhmah e Binah, ou seja, o conhecimento. Porque a luz divina está sempre a brilhar, mas nem todos os seres humanos a podem ver. Nem todos alcançam Da'at, ou a conexão direta. Neste sentido, o cabalista não rejeita a matéria, porque só se alcança Da'at, elevando a inteligência intuitiva de Rokhmah e a inteligência racional de Binah, e Da'at é a elevação que se experiencia na matéria. Porque se não há experiência, não há consciência. Portanto, para a Cabalá, a matéria não deve ser rejeitada, deve ser elevada. Se a matéria não tivesse sentido, Deus não a teria criado. Essa é uma grande diferença entre a mística e o cristianismo, sobretudo por conta da influência do gnosticismo e maniqueísmo no catolicismo. Dentro da Cabalá, cada escola se especializava em alguma área, e fora a escola racídica de Worms no sul da Alemanha, quase todos os escritos de Cabalá se desenvolveram na Península Ibérica. A escola de Girona se especializava na Árvore da Vida, outras nos textos de Erralote ou Maaseh Merkavá, o mistério da carruagem de fogo. Outras na Cabalá Zoárica, do Zohar, e outras no mistério da criação. Em 1270, aparece Abraham Abulafia com um novo tipo de Cabalá, a Cabalá estática, ou como ele próprio chamava, Cabalá profética, que consistia em meditações com nomes sagrados e permutações de letras. Os cabalistas sempre tiveram uma vida dupla, não porque queriam, mas porque a maioria deles estava à frente de seu tempo. Abulafia falava sobre o pensamento equivaler ao universo de Atzilut dentro do microcosmo,
onde não existe tempo e espaço, e que todo o universo pode ser entendido matematicamente através da linguagem convertida em números, a chamada gematria. Para Abulafia, se uma energia está situada em uma posição inadequada, ela se torna uma energia negativa e posicionada corretamente ela se torna boa. A energia em si mesma não tem conotação moral. Em uma segunda análise de Abulafia, ele diz que as vogais não são letras, são pontos ou formas geométricas. Quando alguém quer explicar energias do mundo superior, tem que chegar à geometria. E as consoantes são muito materiais. Se colocamos muitas consoantes, a palavra se torna quase impronunciável. Abulafia disse que as vogais são as almas das consoantes, e as vogais não são letras, são vibrações, são sons vibracionais. Então as vogais pertencem ao nível onde existia a música antes da letra, existia o som antes do conceito. E as vogais não são apenas sons, mas surgem de sistemas de controle da respiração. Então, Abulafia começava seus exercícios de respiração, controlando o ar e utilizando técnicas de meditação com a composição das vogais e sinfonia de vogais com nomes sagrados. A ideia fundamental de Abulafia é que vai chegar o reino de Deus e que ele era o Messias. Mas Abulafia foi mais além. Ele dizia que para que o reino chegasse, era necessário que todos alcançassem o estado de elevação e despertassem o Messias interior da alma. Portanto, era necessário uma difusão geral da Cabalá. Então, em 1280, partiu para Roma para tentar converter o Papa Nicolau III ao judaísmo. Aconselharam Abulafia a não ir, porque provavelmente seria morto, e ele respondeu que se o prendessem, o Papa morreria em alguns dias. O Papa soube da viagem de Abulafia e mandou prepararem as estacas. E assim que Abulafia entrou em Roma, soube que o Papa havia morrido na noite anterior. Abulafia teve 4 alunos e disse que apenas um o entendeu, outro grande cabalista, Yosef de Gicatilia. Yosef de Gicatilia foi o responsável por unir a Cabalá numérica de Abulafia e a Cabalá da Árvore da Vida da Escola de Girona em sua obra Sha'arei Orah, As Portas da Luz. Ramon Llull, nascido em Maiorca em 1232, foi um filósofo e místico, também muito influenciado por Abulafia. No século XIII, na Espanha, apareceu o Zohar, publicado por Moisés de Leão, um erudito e judeu sefardita e rabino cabalista. Moisés de Leão atribuiu a obra ao grande sábio Shimon Bar Yochai. Mas as investigações acadêmicas, e principalmente Gershon Scholem, afirmam que o Zohar realmente foi escrito por Moisés de Leão e alguns outros cabalistas, incluindo Yosef de Gicatilia, que conheceu Moisés de Leão. E porque o aramaico do Zohar é da época medieval e contém palavras que provêm do espanhol, exceto 2 partes, a Hidra Zuta e Hidra Rabá. Esses textos parecem ser realmente mais antigos, e como esses pergaminhos chegaram na Espanha e foram parar com Moisés de Leão, ainda é um mistério. Após a morte de Gicatilia em 1305, o movimento místico quase desapareceu da Espanha e era estudado por poucos judeus cabalistas e em segredo. Em 1347 a 1353, a peste negra matou quase 50 milhões de pessoas na Europa, e em 1391 iniciou-se o pogrom na Espanha, também conhecido como o Massacre de 1391, e foi um dos piores ataques antissemitas contra os judeus em Castela e Aragão. Em 1492, o Rabi David ibn Zimra foi para o Egito após a expulsão dos judeus da Península Ibérica. No Egito, David ibn Zimra se tornou o mestre de Isaac Luria, o grande Ari, que mais tarde se tornou um dos maiores cabalistas de todos os tempos. Nesta etapa da história, se alcançou o nível mais alto da Cabalá em toda a história. Até os dias de hoje, ninguém pôde superar o nível de conhecimento que alcançaram 3 homens, que se uniram no mesmo lugar e que se conheceram por pouco tempo na cidade de Safed, na Galileia. Eles são Moisés Cordovero. Moisés Cordovero realizou uma profunda análise da alma humana através da árvore da vida, e é o autor da obra intitulada Pardes Rimonim, o pomar das romãs. Isaac Luria chegou em Safed, depois de meditar 7 anos à beira do Nilo, e explicou o Tzimtzum, o Maaseh Bereshit, a criação do universo e o infinito, e o surgimento das Clifot, ou seja, o mal no cosmos. E o terceiro foi Hayim Vital,
aluno de Isaac Luria, e que transcreveu todos seus ensinamentos em 15 volumes. E após a morte de Isaac Luria, explicou como funciona a reencarnação das almas. Em 1665, aparece Natan de Gaza e realiza um desenvolvimento muito alto da Cabalá luriânica, e se encontra com outro rabino que se declara o Messias, e então no século XVII, a Cabalá deu lugar à aparição de um movimento messiânico durante o Império Otomano. Esse suposto Messias era Sabbatai Zevi, fundador da seita dos Sabatianos. Em consequência dos problemas causados pelo movimento messiânico de Sabbatai Zevi, os rabinos consideraram que o messianismo começou pelo mau uso da Cabalá, então proibiram os que tivessem menos de 40 anos e solteiros de estudarem Cabalá. No século XVIII apareceu Baal Shem Tov, o rabino que fundou o movimento racídico na Ucrânia. O racidismo criou uma espécie de Cabalá popular, e a mística entrou no povo de uma maneira baixa. Obviamente não atingiam o mesmo nível da elite da Cabalá, como Abulafia e Lúria. O racidismo buscou popularizar a Cabalá entre as minorias, sobretudo a ética, e não os temas mais profundos que ficaram com a elite intelectual. Em 1796, apareceu o Tânia, uma obra bem completa que explica a alma humana, as Clifote, e assim o racidismo foi se expandindo. Já no século XX, um jovem laico, marxista-leninista da Universidade de Varsóvia, depois de estudar Marx, Hegel e toda a filosofia europeia, chegou à conclusão de que toda essa filosofia não levava a lugar nenhum. Assim, começou a se aprofundar nos temas místicos da Torá, especificamente na Cabalá. Tornou-se um judeu observante e ortodoxo. Esse indivíduo foi Baal Hassulam, que após assimilar toda a filosofia europeia, percebeu que ela continha um problema fundamental. Havia perdido a dimensão espiritual. Portanto, na visão de Baal Hassulam, o Rav Ashlag, as pessoas deveriam voltar-se para a espiritualidade, pois a filosofia não possuía as respostas necessárias. A Cabalá, por sua vez, sim. Ele fez um grande esforço para publicar materiais cabalísticos para toda a nação, contra a vontade dos rabinos, que não queriam que a Cabalá fosse difundida para qualquer um. Segundo Baal Hassulam, o mundo avançando tecnologicamente, mas com o mesmo baixo nível de consciência, faria o ser humano causar a sua própria destruição. Seu propósito era disseminar a Cabalá para todos, para iluminar a causa dos problemas políticos e sociais no egoísmo humano, e corrigir o egoísmo humano através de seu método de ensino da Cabalá. Baal Hassulam difere fundamentalmente de todos os cabalistas do passado, que estudavam e ensinavam a sabedoria da Cabalá de forma oculta. Ele sentia uma grande necessidade de revelar e esclarecer seus ensinamentos para as massas. Isso porque ele via que a inclinação do mal nas pessoas, o egoísmo humano, subiria a um grau completamente novo nessa era da humanidade, causando uma era completamente nova de sofrimento interno, fazendo com que a humanidade se sentisse em uma existência sem sentido e confusa. Um dos seus principais discípulos foi seu filho, Baruch Ashlag, e Ashlag foi professor de Michael Lightman, um dos principais cabalistas do século XXI. E daí saíram praticamente todos os movimentos de Cabalá que temos na atualidade. A Cabalá não é um sistema fechado. A Cabalá trabalha em cada geração com sua linguagem. Segundo os cabalistas, no ano de 5760, equivalente ao ano de 1999 ao ano 2000. A humanidade recebeu a permissão dos céus para que a Cabalá fosse disseminada por toda a Terra. O número 760 é o número de litros mínimos que deve conter em uma mikvé, para que o ritual de purificação seja considerado válido. Quanto mais a humanidade se erguer e se voltar para o Deus único, mais segredos serão revelados. E mais nos aproximaremos do Tikkun Olam, um novo mundo. Tratemos de mudar as coisas. Não existe forma de mudarmos a realidade sem uma conexão direta com Deus. Cada um de nós tem uma responsabilidade dentro da criação divina, e o reino de Deus não pertence a nenhuma instituição religiosa. Aqueles que estudam Cabalá começam o caminho do retorno. Todo ser humano tem a possibilidade de ser um veículo de Deus dentro da realidade da matéria. Quem está estudando os conteúdos da Cabalá já está experimentando o reino de Deus e descobre o propósito de sua existência. É fundamental que cada alma tenha uma conexão direta para finalmente quebrarmos todas as cascas do universo, todas as clifote, e transformarmos a escuridão em luz.